Aquele era um domingo, como qualquer outro domingo, e a gente acordou cedo, porque às 7 da manhã sairia o ônibus do interior para a capital. Eu e a minha família precisávamos voltar para a capital, e aquela era a última vez que eu veria meu pai em vida. Bom dia, soldados da madrugada. Eu confesso para vocês que talvez esse seja o áudio mais difícil que eu já gravei até hoje. Enquanto eu estava preparando a mensagem, a emoção tomou conta do meu coração, porque a lembrança ainda é muito viva. Eu me lembro que naquela madrugada, às 3 da manhã, a gente teve a primeira madrugada de uma sequência, de uma temporada de oração na madrugada, e meu pai acordou, ele acordou para orar. Eu me lembro que eu abri a live no Instagram e ele passou atrás da câmera, aparecido que ele era, como sempre. As memórias daquele dia estão vivas dentro do meu coração. E por que eu estou falando isso com você? Porque hoje eu preciso falar com você sobre gestão das emoções no luto. Como você deve gerir as suas emoções diante do luto. E perceba, já tem 1 ano e 2 meses que meu pai faleceu. E ao relembrar dessa história, a emoção tomou conta do meu coração. Eu estava ali, de joelhos, orando, clamando a Deus por misericórdia e pedindo ao Espírito Santo para me confortar mais uma vez. Porque embora eu tenha vivido de forma apropriada o luto, a dor da saudade, ela é eminente. Se eu recordo de uma situação como essa, a saudade ela bate no meu peito. Eu sou humano e você também é humano. Então, se você perdeu alguém na vida, eu quero te dar 4 passos para que você passe por esse período da maneira mais apropriada, de uma maneira menos pesada, sentindo o conforto e o poder do Espírito Santo na sua vida. Primeira coisa que eu gostaria de falar com você, eu quero ler na Bíblia, Gênesis capítulo 49, verso 33, fala sobre a morte de Jacó. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido a seu povo. E aí o capítulo 50 fala sobre o procedimento que usaram com Jacó para enterrá-lo. Primeiro que gastaram 70 dias chorando Jacó, e embalsamando o corpo dele. Está no verso 3 do capítulo 50, você pode ler isso. Depois eles subiram para sepultar Jacó, onde ele havia orientado seus filhos que ele não queria ser enterrado no Egito. Então a gente pode calcular aí mais alguns dias. E por fim, quando chegaram diante do sepulcro, no verso 10 do capítulo 50, a Bíblia diz que José pranteou seu pai durante 7 dias. Então, se alguém disser para você que o luto deve durar 30 dias, 60 dias, 65 dias, 66 dias e meio, meu amigo, eu acho que essa pessoa está meio equivocada da vida. O luto ele vai durar o tempo que for necessário para seu coração se curar. Eu quero te dizer que durante esse período eu não choro todos os dias a morte do meu pai. Mas eu me lembro dele todos os dias. E em momentos especiais, como eu tive que lembrar de detalhes para compartilhar aqui com vocês, ele me levou na rodoviária, estava eu, minha esposa e meus 2 filhos, e aquele foi o meu último abraço em meu pai com vida. Eu não sabia, mas aquele seria o último abraço. E eu tenho certeza que se eu soubesse que aquele seria o último abraço, ele seria mais demorado. Eu caminhei com meu pai em alguns dias, uma semana antes desse episódio, e a gente caminhou cerca de 7 quilômetros, mas se eu soubesse que aquela era a última caminhada, eu teria caminhado 14 ou quem sabe 21 quilômetros. Agora vamos para a parte prática. Como é que você vive o luto de forma apropriada? Primeira coisa que você tem que ter em mente, não tenha pendências emocionais. Eu falei no velório do meu pai, e eu tive condições emocionais de falar, e eu olhava para dentro do caixão, é claro que a tristeza batia no meu coração, mas não havia nenhuma pendência emocional. Não havia desespero
em meu olhar e nem no olhar dos meus irmãos, nem no olhar das pessoas que estavam ali. Não havia uma gota de desespero. Por quê? Porque nenhum de nós tínhamos pendências emocionais. Tudo aquilo que eu precisava dizer para o meu pai em vida, eu tive a oportunidade de dizer. Então não tenha pendências emocionais. Quando a Bíblia diz, não permita que o sol se ponha sobre a sua ira, resolva suas pendências no mesmo dia, é essa a orientação, porque a gente não sabe qual é o dia de amanhã, a gente não sabe qual é o momento. Eu saí daqui de casa, quem garante que você vai voltar para casa? Ou quem garante que quando você voltar as pessoas vão estar vivas? Então, como você e eu não sabemos o dia de amanhã, não tenha pendências emocionais. Diga para as pessoas aquilo que elas precisam saber enquanto elas estão em vida, e especialmente aquelas que você ama. Diga que você ama, diga que você acha que essa pessoa é importante para você, diga o quanto ela é importante na sua vida. Então não tenha pendências emocionais, é o primeiro passo. Segundo passo, entenda o que acontece com quem morre. Não dá para você viver sem saber o que acontece com quem morre. E eu não sei você, mas eu acredito na Bíblia. Aquilo que a Bíblia me diz é aquilo que eu tomo como regra de fé para a minha vida. E aí eu quero te dar algumas orientações. Eu sei que eu posso fazer uma série de áudios sobre isso, porque é um assunto extenso. Mas os mortos, eles não sabem de nada. E aí as pessoas falam assim, que Deus deu um bom lugar para seu pai. Cara, só quando Jesus voltar, porque a Bíblia diz que os mortos em Cristo vão ressuscitar por ocasião da segunda vinda de Jesus. A Bíblia também diz que a morte é um sono. Ou seja, se a morte é um sono, meu amigo, quando eu estou dormindo e sonhando, eu não sei de absolutamente nada. E você, como um soldado da madrugada, deveria acreditar dessa forma também, porque é a Bíblia que está dizendo assim. Gênesis capítulo 2, verso 7 diz que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Deus não pôs uma alma no corpo do homem. A gente não tem separação entre alma. Se o fôlego de vida volta para Deus, o seu corpo para de existir e a sua consciência também para de existir. O corpo volta ao pó da terra e o espírito volta para Deus, que Deus está lá em Eclesiastes 12, verso 7. Lá em Jó diz que o Espírito é o mesmo que o sopro de vida de Deus, o poder de respiração dado por ele. Em Salmo 136, verso 3 e 4 diz que quando o sopro do Espírito volta para Deus, os pensamentos perecem. A Bíblia fala que os mortos não podem louvar a Deus. Como é que uma pessoa que morreu vai louvar a Deus? Os seres humanos não possuem imortalidade, apenas Deus possui a imortalidade. E se você buscar na Bíblia a palavra imortalidade, a Bíblia possui a palavra alma 1.600 vezes, mas nunca a expressão alma imortal. A imortalidade nós vamos receber de Jesus quando ele voltar, quando ele vier a esse mundo. Os mortos não falam com Deus. No sepulcro não há recordação de Deus, está lá em Salmo 6, verso 5. Os mortos não sabem coisa nenhuma, Eclesiastes 9, verso 5. Jó 19, 25 e 26. Os justos ressuscitarão para ver a Deus no dia final. É isso que eu preciso colocar em meu coração, é essa a certeza. E eu creio que meu pai será ressuscitado na primeira ressurreição. Essa é a esperança que eu carrego dentro do meu coração. Mas eu tenho que ter certeza do que acontece com as pessoas quando elas morrem. 3. O senso comum diz para você ser forte. As pessoas chegam no dia do velório, e falam assim, seja forte. Não. Esse é o dia que você precisa ser fraco. A Bíblia diz lá, nós acabamos de ler, José chorou durante 7 dias no enterro do pai dele. Só no enterro foram 7 dias. Então ele foi fraco. O luto deve ser vivido. Você não tem que ser forte no dia do luto, no dia da tristeza. Se o luto bateu à sua porta, é esse dia que você tem que se estribuchar no chão mesmo. É como eu disse, eu não choro a morte do meu pai todos os dias, mas eu me lembro dele todos os dias. E lembro com alegria. Ele era igual uma criança. De vez em quando eu posto alguma coisa, meus irmãos também postam no Instagram. Os vídeos dele são só comédia. Não dá pra não rir dos vídeos dele. Mas eu rio e ao mesmo tempo sinto saudade. E por fim, confie no poder do Consolador. Não sou eu nem minha instrução que vai fazer você viver o processo de luto de forma mais apropriada. É Deus te carregando nos braços.
É o Espírito Santo carregando você nos braços. É a oração das pessoas por você. E talvez neste momento de luto, no momento que você viveu o luto, nem você mesmo vai conseguir orar. É a hora que as pessoas, que a intercessão das pessoas vai fazer a diferença na sua vida. Para que você tenha forças, para que você suporte o processo. Meu amigo, eu quero te dizer uma última mensagem hoje. Esse mundo não tem nada de bom a nos oferecer. Por mais que a gente saiba, por mais que a gente tenha inteligência emocional, por mais que a gente tenha inteligência espiritual, por mais que a gente tenha o poder de discernir, esse mundo é um mundo de pecado. Invariavelmente, a tristeza, a dor e o sofrimento vão bater na sua porta, cedo ou tarde. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições. Ou seja, ele está dizendo assim, eu não estou tirando o sofrimento de vocês, não. Eu não vou tirar o sofrimento de vocês. Mas a frase continua, ele diz, mas tende bom ânimo. Ou seja, sejam positivos. Encarem as coisas de forma positiva, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, eu e você podemos passar por qualquer adversidade de forma leve, de forma tranquila, de forma suficiente para a gente seguir firme na vida. E se você ouviu o áudio até hoje e ele serviu de alguma forma para consolar seu coração, eu quero que você comente a palavra vida. Se você tem o meu contato, me mande aí a palavra vida.